Bom dia, caros alunos, que novamente a gente continuando aqui esse ciclo de orientações, né? Nós estamos trabalhando a etapa 1 referente ao capítulo 5, né? Que é a prova 3 de História do ensino médio, tá certo? Esse material que eu estou aqui, está aqui para vocês verem na tela, né? Do nosso livro, da coleção Viver e Aprender, que todo mundo tem. E aí nós estamos, para a gente não ficar parado dentro dessa história, né, da pandemia, e ficar ociosos pensando que a gente poderia se adiantar, nós da escola SEJA, né, SEJA CCC Aldini, ou supletiva, como a maioria entende, a gente está direcionando os alunos, conversando, dialogando, né, sobre os conteúdos que vocês deveriam estar, né, estudando se tivesse continuado realmente dentro da normalidade, que não é o contexto. Mas a gente está propondo pesquisas, atividades, para que quando a gente retornar à escola, vocês possam fazer as provas, né, juntando a pontos que vai ser lançado por meio dessas pesquisas que vão ser geradas agora, tá certo? Como eu falei para vocês, nós vamos hoje para a orientação de número 3, que se refere à prova 3. Todo mundo me conhece, eu me chamo Germana, sou professora, né? Auxilio nas ciências humanas e vou aqui orientar vocês nessa prova. Vamos lá acompanhar esse conteúdo, né? Na verdade, a gente está abordando nessa etapa 1, que diz respeito ao primeiro ano, sobre riquezas e pobrezas, né? Desde a primeira aula. Já falamos um pouco como é que seria essa noção nos dias atuais, já falamos um pouquinho sobre como é que foi isso na antiguidade, e hoje vai ser uma outra parte da história chamada Idade Média, tá certo? Professor, como assim outra parte da história? Nós entendemos que para nós historiadores, para os estudantes, é interessante dividir, né, a história da humanidade, né, em pedaços, como se fosse um grande bolo, né? E assim quando a gente estiver falando de um dado momento, né, de um dado acontecimento, entender que aconteceu naquele determinado período. Para compreensão é bem melhor, sem dúvida, tá certo? Então vamos lá. Esse capítulo é um capítulo muito simples, tá certo? Eu particularmente gosto muito, né? Peço a vocês que antes da orientação, vocês sempre leiam o material para que a gente possa depois conversar, né? Para que a minha explicação não fique assim, não gere dúvidas em vocês. Então leia o conteúdo para que fique melhor a compreensão de vocês, tá certo? Então vamos lá, vou aqui para a página 62, porque essa primeira página ela é bem introdutóriazinha. E aqui na página 62, o autor do livro, né, ele vai pontuar, na verdade, ele vai dizer de que período começa, ou melhor, em que ano ou que século começa esse período medieval, essa idade medieval. Ele vai dizer que começa no século V e vai até o século XV, ou seja, são 10 séculos. Qual é o acontecimento, professora, que marca esse século V? Vai ser a queda do Império Romano. Né? Na orientação 2, a gente falou um pouco sobre Roma, sobre algumas características, e a gente entende, né, que o fim dela vai se dar no século V, tá certo? Por várias questões que o próprio livro didático e a nossa explicação reflete, tá certo? E aí, na verdade, vai se encerrar, né, esse período medieval no século XV, que vai ser a crise do feudalismo. Professora, feudalismo, o que é isso, né? Nós vamos conversar já já, vamos entender o que foi que pôs fim, né, o que foi que deu fim a essa idade medieval, tá bom? Vamos com calma que a gente já já chega lá. Uma das questões que eu gostaria que a gente se atentasse é que durante em Roma, né?
durante o período do Império Romano, houveram algumas invasões, né, de outros povos, porque outras civilizações, vários grupos, eles queriam estar sempre, estavam indo em busca, estavam lutando, né, e aí o pensamento deles, na verdade, era de invadir outros povos, guerreavam, né? E aí o triunfo deles seria, com essa guerra, vencer, né? E essa vitória geraria, né, automaticamente eles tomarem o território de outros povos, tá? E aqui ele vai dizer que nesse período aqui houveram várias invasões bárbaras, os germanos, os visigodos, os ostrogodos, entre outros povos, né? Chegaram aqui em Roma e com isso começou a crescer aí uma grande adesão ao cristianismo. A gente entende que Roma nesse período, né, ela era fechada, na verdade ela era politeísta. E nesse sentido, os cristãos que foram aparecendo aqui, eles eram perseguidos, né? A gente vai entender um pouco qual é a história de Jesus Cristo, né? Ele foi morto, foi crucificado. Então ele vai dizer que vai ter um momento em que devagarinho Roma, né, vai tentar conciliar a situação para que aquela briga pudesse de alguma maneira parar, né, dar uma tranquilizada. E ele vai pontuar algumas datas importantes. Vai dizer que em 313, o imperador Constantino, ele vai conceder aqui a liberdade de culto, ou seja, vai ser permitido sim que se possa cultuar. É isso para os cristãos, na verdade. E isso é chamado de Édito de Milão. Olha só como é que começa assim, o processozinho, né, até essa adesão total. Em 325, né, através de um documento que foi o Concílio de Nicéia, esse movimento aqui, o Império, na verdade a Igreja Católica, ela vai se unir ao Império. Olha só. E em 455, né, o Bispo de Roma, ele vai tornar aqui o chefe da cristandade. Olha que grande salto, né? Eles eram perseguidos, depois tem condição eles terem essa liberdade, né? A Igreja Católica depois vai se unir ao Império Romano, e aí o chefe, né, o chefe da igreja, que vai ser no caso aqui o Papa Leão I, vai ser um bispo de Roma, tá certo? Como é que se deu esse processo. Mas aqui na frente, nós vamos entender que com essas invasões bárbaras, o mapa vai até mostrar, né, alguns romanos, com receio daquilo que estava acontecendo, acabaram se refugiando, acabaram pedindo auxílio, né, à zona rural. Eles moravam aqui na cidade, então eles acabam indo se esconder, ou acabam migrando para essa zona rural, né, em busca de auxílio, em busca de proteção, tá certo? Então eles vão estabelecer aí grandes ligações com senhores feudais. De novo, feudal, né, professor? O que é isso? Você vai aqui associar terras, né, feudalismo, você vai associar a esses grandes territórios, né, grandes extensões territoriais. Mais na frente, na página 64, nós vamos entender aqui que dentro dessa relação entre esse senhor, dono de terras, que seria esse senhor feudal, e entre esse camponês, né, vai haver aí várias, como é que eu posso dizer, várias pendências, várias obrigações, a palavra é essa. Por exemplo, ó, aquele camponês teria que trabalhar naquela terra, né, daquele senhor, e aí só que ele tinha que cumprir, dentre outras coisas, além de trabalhar, teriam que fazer, tinha outras, na verdade, outras funções. Por exemplo, se eles existia aqui a banalidade, que é o que diz bem aqui no textinho. O que é a banalidade? Toda vez que aquele camponês tivesse condição, aliás, quisesse pedir uma enxada, um arado emprestado para trabalhar naquela parcela que lhe competia, né, ele tinha que pagar, né, tinha que
que entregar alguma coisa para aquele senhor feudal, certo? Essa é a banalidade. O que é a talha, né? Era aquele valor que tinha que ser pago arbitrariamente, quando aquele senhor feudal precisasse, né? O camponês tinha que pagar. E o que é a corvéia? Era aquele trabalho servil do camponês, naquela grande reserva, né? Aquela obrigação de plantar, de cuidar daquele território, certo? Então, corvéia, a talha e a banalidade. Existiam outras, mas o livro só vai apontar essas três. Uma outra coisa que ele vai dizer aqui vai ser a questão da vassalagem. O que é a vassalagem? Vai ser aqui uma relação de fidelidade, não mais entre o senhor feudal e o camponês, que vai ser uma relação de obrigação e de fidelidade entre o senhor feudal e uma nobreza, né? Os condes, os marqueses, tá certo? O que acontecia? Quando eles iam para as guerras, para os conflitos, né? Aquele senhor feudal, ele precisava de pessoas para lutar ou para protegê-los. Ele convocava quem? A nobreza, certo? E aí, essa nobreza o protegia, eles formavam esse exército, né? E quando eles venciam, automaticamente aquele senhor feudal, né, os presenteavam com com pedaços de territórios, tá certo? Então era uma relação realmente, de fidelidade, né, e que só se romperia aquele elo, que existia todo um juramento, existia uma cerimônia, né, com a traição, né, ou morte de uma das partes. Tá bom? É isso que ele vai colocar. Outra coisa que o autor vai pontuar aqui é que a sociedade daquela época ela era dividida. Se a gente for fazer aqui uma piramidezinha, a gente entende que bem no topo está o clero, né, a grande senhora feudal, grande senhora detentora de terras, que é formado pelos monges, pelos abades, pelos bispos. A segunda classe seria a nobreza, como eu já falei, os marqueses, os condes, certo? Os príncipes, e a terceira seria o camponês. Outra coisa que ele vai pontuar aqui é que, inclusive a gente até trabalhou máxima, né? Que filho de peixe, peixinho é. O que isso quer dizer? Que um camponês, ele não mudava de classe social, né? Sim, a gente percebe nas nossas leituras que não havia essa transitoriedade, eles ascenderem e chegar a ser nobre, ou eles ascenderem, né, e irem para o clero. Claro que deve ter sim alguns casos, mas é algo bem assim, um casozinho perdido, tá bom? Dando continuidade aqui na nossa orientação, só para poder a gente entender, né, um pouco como é que se dava essa formação feudal, é interessante a gente entender que nesse período também, uma das coisas que foi muito bem desenvolvida, né, foi a questão das feiras medievais, né, que era onde tinha comercialização de produtos, certo? Nós chamamos aqui de burgos, né, uma palavra que, na verdade, esses burgos apareceram por meio, na verdade, para além dos muros daquela cidade, né? E aí as pessoas tinham condições de ir lá de fazer troca, de fazer comercialização daqueles produtos, certo? E o que mais tarde aqueles burgos, ele vai originar a essa nova classe que vai aparecer depois, que vai ser os burgueses, tá bom? Mas vamos com calma. Outra coisa que vai ser pontuada aqui no texto vai ser as corporações de ofícios, vai ser aqueles profissionais, aqueles mestres que vão ter condições de propagar, né, aquele trabalho, de ensinar, né, por meio das suas oficinas, aquelas pessoas que queriam aprender. Por exemplo, que tipo de trabalho seria? Sapateiros, de artesãos, entre outras coisas, tá bom? Então, existia um mestre que ensinava aquelas pessoas que tinham interesse de aprender. Mais adiante, e esse texto aqui, como eu falei, esse material é muito simples, nós vamos pontuar aqui para finalizar sobre
um grande momento também da história, né, parecido com o que está acontecendo agora, né, que foi, na verdade, essa grande generalização de uma das pestes muito conhecida, que foi a peste negra, né? A peste negra, na verdade, foi algo muito sério, né, que aconteceu, que matou aproximadamente um terço da população na época, né, que era um problema que se dava, na verdade, era a pulga do rato que picava o homem, e aí aonde ia no corpo daquela pessoa ia aparecendo algumas lacerações, alguns ferimentos de tons enegrecidos, por isso que se fala peste negra, né? E aí as pessoas iam morrendo, né? Até se entender o que era aquilo, arranjar vacina, tentar combater, né? Foi todo um processo, tá bom? Parece muito com o que a gente está sofrendo hoje. Os pesquisadores estão sim se empenhando para estudar, né? Para tentar entender o que está acontecendo, eles estão experimentando várias coisas. Por isso que a vigília agora e o cuidado é para que a gente fique em casa. Eles estão ainda em processo mesmo de experimentação e de compreensão, tá bom? Então, a peste negra foi algo que aconteceu, né, na Idade Média e que matou, gente, muita gente aqui, um terço da população, tá bom? No final, ele vai dizer que vai se dar aqui essa crise do feudalismo, né? Tudo aquilo que a terra, que a agricultura, que aqueles senhores feudais movimentava, que vai chegar a um fim. Claro que não foi de um dia para a noite, né? Vai haver aqui outras transformações. A questão da troca, né? Não vai ser mais ser tão interessante, a questão do valor monetário da moeda vai ser cada vez mais implementado. A agricultura, ela vai dar também espaço, ela não vai se perder, mas vai dar espaço aqui a questão da pecuária, da criação de caprinos, de bovinos, tá certo? E aí, cada vez mais, aquela questão em torno da terra, ela vai diminuindo. A população vai ter interesse novamente de voltar para a zona urbana, né? Vai migrar da zona rural para a zona urbana. Então, essa questão mesmo do número populacional vai diminuir. E aí, devagarzinho, né, aquela idade medieval, ela tende a se declinar, que posteriormente vai dar início aí a uma novidade, que é a Idade Média. Tchau, tchau. E vamos agora para os nossos encaminhamentos, que vai ser as nossas atividades. Forte abraço. Gente do bem, tchau, tchau.